Você já ouviu falar de um cavalo que ninguém conseguia montar? Um animal tão feroz que até os cavaleiros mais experientes desistiam depois de alguns segundos em seu lombo. Pois essa história é real. Aconteceu numa cidade onde tudo tinha preço, até o silêncio de uma fera. Mas o que ninguém esperava é que quem domaria esse cavalo não era um treinador famoso, nem um milionário entediado. Era um menino. Um garoto invisível, esquecido pela cidade, mas que carregava algo que nenhum outro homem ali tinha: escuta. O curioso é que esse menino não sabia montar, nem sabia as regras daquele jogo de luxo. Mas ele entendia algo que o cavalo gritava em silêncio e que ninguém ouvia. A pergunta que fica é: como alguém que nada tem consegue o que ninguém contudo conseguiu? A resposta é simples, mas dolorosa. Porque quem sente dor semelhante reconhece no outro a mesma ferida. Essa história começa onde todas as outras param, não na glória, mas na margem. Na calçada quente de uma cidade que anda apressada demais para enxergar os invisíveis. Ali, entre buzinas, lixo e passos ignorados, estava ele, um menino com fome no estômago e sonhos demais no coração. Ninguém olhava, ninguém escutava. Mas ele não precisava do mundo, só de um momento. E esse momento veio disfarçado de relincho. Um relincho tão forte que fez os postes tremerem. E foi ali que tudo começou. O encontro entre uma besta indomável e um menino que ninguém queria por perto. Se você acha que sabe como isso termina, espere. Porque o final dessa história não é sobre domar um cavalo. É sobre curar duas feras. Uma por fora e outra por dentro. Não tinha nome nas notícias, nem rosto nas fotografias. Cresceu ouvindo que era pesado demais para criar, desnecessário, deslocado. E o pior, começou a acreditar. Mas o mundo não precisa gritar para excluir. Às vezes, basta o silêncio. Ele vivia nos fundos de um estábulo abandonado, perto do antigo clube de corridas da cidade. Um lugar onde cavalos eram treinados para vencer. E crianças como ele aprendiam a sumir. A cidade o conhecia só por um apelido: Sombra, porque ele sempre estava lá, mas ninguém de fato o via. O curioso é que foi esse mesmo estábulo que trouxe um novo habitante em abril de 2017, um cavalo gigantesco chamado Mustang. O nome vinha da sua cor e do seu comportamento. Ninguém conseguia se aproximar, quebrava grades, derrubava quem tentava montá-lo. Diziam que tinha o diabo no corpo. E ali estavam os dois, uma criança invisível e um cavalo indomável. Dois seres ignorados carregando cicatrizes que ninguém queria entender. Dois corações partidos, presos no mesmo silêncio. Você já reparou como às vezes a dor nos ensina a ouvir? Pois foi nesse silêncio compartilhado que nasceu algo raro: empatia sem palavras. É aqui que a história deixa de ser sobre um cavalo bravo e começa a ser sobre tudo que a gente finge que não vê. Se esse tipo de história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal. Estamos construindo um espaço para dar voz a quem sempre foi calado. Ajudar a chegar aos 100 inscritos muda mais do que você imagina. Dizem que quem sofreu demais aprende a observar com mais atenção. Talvez por isso o menino notava o que os outros ignoravam. Enquanto chamavam o cavalo de violento, ele enxergava um animal exausto, com os olhos sempre atentos, não por agressividade, mas por medo. Havia algo ali, um tipo de dor que ninguém queria traduzir. Aos poucos, o menino começou a visitar o estábulo mais vezes. Não levava comida, não oferecia carinho, apenas se sentava, quieto, do outro lado da cerca, todos os dias, exatamente no mesmo horário, ao pôr do sol. No início, o cavalo o ignorava. Depois, passou a observá-lo. E, semanas mais tarde, aproximou-se, não para buscar afeto, mas para reconhecer. Era como se dissessem um ao outro, sem voz: eu também sobrevivi. Esse tipo de conexão, entre seres que não compartilham palavras, mas dividem feridas, é mais antigo que qualquer linguagem falada. É empatia em sua forma mais pura. Segundo um estudo de 2015 da Universidade de Sussex, cavalos são capazes de identificar emoções humanas apenas observando expressões faciais e tons de voz.
Mas o que essa pesquisa não explica é como alguns laços surgem mesmo no completo silêncio. Porque não foi a fala que uniu os dois, foi a presença constante. Foi a troca de olhares, carregados de histórias que ninguém nunca pediu para ouvir. Enquanto muitos tentavam domar o cavalo à força, o menino fez algo mais raro, ele ofereceu espaço. E foi assim, sem impor, sem cobrar, que o cavalo deixou de fugir. Nesse processo, o menino também foi mudando. Passou a sentir que existia, ainda que ninguém mais o visse, porque finalmente algo ou alguém o escutava. No 5º dia, após a conexão entre o menino e o cavalo, algo mudou. O animal, que antes repousava ao seu lado como se reconhecesse uma alma semelhante, agora se afastava. Não relinchava, não corria, não avançava, apenas recuava. Um passo por dia, como se o vínculo silencioso estivesse se desfazendo, pouco a pouco, sem aviso. O menino percebeu primeiro com os olhos, depois com o peito. Era como se aquele pulsar interior, que sentia próximo do animal, estivesse sumindo, ficando opaco, sem força. Tentou se aproximar, mas o cavalo o evitava. Tentou chamar, mas o som morria no meio da garganta. O que havia mudado? No vilarejo circulava um rumor. O dono do cavalo, um homem seco chamado Maurílio, o havia negociado com um criador de fora. Não serve mais para correr, mas serve para carne, disseram alguns sem cerimônia. Aquilo caiu sobre o menino como um trovão mudo. Não havia grito nem reação, apenas um vazio que crescia. Foi então que ele decidiu agir. Fez algo que nunca tinha feito desde que perdera os pais. Falou. Não para os outros, mas para o próprio cavalo. Sentou-se à sombra do abrigo e sussurrou por horas, contando histórias que só ele conhecia. Memórias que nunca tinha partilhado. Em troca, o animal se aproximou. Não como antes, mas com o olhar de quem escuta por dentro. O menino não tinha dinheiro, nem força, nem influência, mas tinha algo raro, verdade. E quando Maurílio o viu, no fim da tarde, de joelhos com os olhos marejados e o cavalo deitado ao lado dele como se dormissem o mesmo sonho, ele hesitou. Às vezes, é no momento da perda que nasce a coragem. E naquele instante, o menino, sem perceber, começava a se tornar alguém que mudaria a história daquele lugar. Se essa história já te tocou até aqui, imagina o que vem pela frente. Se inscreve no canal para a gente bater os 100 juntos e levar essa mensagem ainda mais longe. Maurílio cresceu entre cercas de arame e leilões de gado. Para ele, um animal tinha valor enquanto produzia. Quando deixava de correr, de puxar, de render, virava despesa. Foi com essa lógica cravada no peito que decidiu vender o cavalo. Era simples, menos boca, mais dinheiro. Mas naquela tarde nublada, viu algo que desfez parte da dureza que o tempo havia colocado em sua alma. O menino, aquele menino que nunca pedia nada, agora ajoelhava diante do bicho, como se a vida dele dependesse daquilo. Não havia barganha, nem grito, nem drama, só presença. Maurílio ficou parado, longe, observando. Lembrou-se de quando era pequeno e perdeu seu primeiro cavalo para um açougueiro. Chorou escondido. Foi quando seu pai lhe disse: "Do homem que sente demais, não dura no campo." E ele acreditou. Mas e se... E se sentir fosse exatamente o que faltava? Na manhã seguinte, com a venda agendada, Maurílio pegou a corda, pronto para entregar o cavalo. Mas quando passou pela palha, viu o menino dormindo ao lado do animal. Não como quem vigia, mas como quem protege. Havia uma fidelidade ali que o tempo não ensina, só a dor revela. Deixou a corda cair. Voltou sem dizer nada. Mais tarde, encontrou um menino e, sem olhar direto, falou: "Acha que consegue cuidar dele?" O menino não respondeu com palavras, apenas assentiu, como quem entende a profundidade de um gesto. Maurílio seguiu seu caminho. Pela primeira vez em muito tempo, com o coração mais leve do que os bolsos. Nos dias que se seguiram, o menino e o cavalo tornaram-se inseparáveis. O estábulo, antes silencioso e esquecido, ganhou vida com passos ritmados e sussurros quase mágicos.
Não era mais sobre força ou domínio, mas sobre confiança construída aos poucos, na calma da rotina que só quem tem paciência conhece. Maurílio, distante, observava sem interferir. Aos poucos, aquele homem duro foi percebendo algo que a ganância não permitia enxergar antes: o valor de uma ligação verdadeira, aquela que não se compra nem se vende. O menino, por sua vez, descobria em cada encontro um pedaço novo de si mesmo. O que antes era dor e invisibilidade, agora se transformava em coragem e luz. Ele aprendia a ouvir além dos relinchos, a entender o medo que escondia o fogo do Mustang, e principalmente a se reconhecer refletido naquele olhar selvagem. Foi numa tarde dourada de outono que pela primeira vez o cavalo deixou que o menino subisse em seu dorso. Não por dominação, mas por entrega. Os passos eram cautelosos, hesitantes, uma dança silenciosa entre duas feras que encontraram no outro um porto seguro. A notícia se espalhou pela cidade como uma brisa suave que desmancha a poeira da indiferença. O garoto invisível que venceu o indomável, um relato que não cabia em manchetes, mas que habitava no coração daqueles que ousavam olhar para além das aparências. Maurílio, que antes via animais apenas como mercadoria, entendeu que havia muito mais em jogo. Naquele momento, percebeu que o valor verdadeiro não estava no que se pode lucrar, mas no que se pode amar e respeitar. O cavalo, que muitos chamavam de fera, era na verdade um reflexo da cidade, assustado, solitário e cheio de cicatrizes invisíveis. E o menino, o que ninguém via, tornou-se o curador dessas feridas, com um dom que nem ele sabia que possuía: o poder da escuta e da paciência. Quando o sol se pôs naquele dia, iluminando o horizonte com tons quentes, o menino e o cavalo seguiram juntos pelo caminho de terra, em silêncio, mas com uma conversa profunda que só corações abertos conseguem entender. E assim termina essa história. Talvez não, porque a verdadeira jornada começa quando conseguimos enxergar e acolher aquilo que o mundo insiste em esconder. Se você sentiu algo nesta narrativa, lembre-se: há sempre um Mustang esperando ser compreendido e um menino invisível precisando ser visto. A vida é feita desses encontros que transformam dor em força, solidão em companhia e medo em liberdade. Se gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e ajudar a construir um lugar onde as vozes caladas ganham espaço e os invisíveis encontram vez. Porque no fim das contas, todos nós carregamos feridas e todos merecemos alguém que escute.